Igreja do Senhor, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Eu pediria nesse momento uma oração pelo pastor Afrânio. Amém? Senhor, te bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu nome, já que estivemos nesses momentos de louvores e ministração e agora, mediante a tua palavra, nos curvaremos, nos tornaremos focados e obedientes, conforme já ungiste a tua serva, ministra Grace, e já está com certeza devidamente capacitada para que possa nos transmitir aquilo que Deus já colocou em seu coração. E desde já agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que a amada igreja abra a palavra do Senhor em Mateus 5. Mateus 5, a partir do versículo 1. Amém? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse título desse capítulo fala assim, o Sermão do Monte. E ele vai até o capítulo 7 de Mateus. E aqui ele apresenta princípios éticos e morais pertencentes ao reino de Deus. E nos mostra as qualidades do caráter que estavam contidos na presença de Cristo. Mas o que chama a atenção é como o Senhor começa essa narrativa. Ele fala em humildade. No versículo 3, ele começa: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E você fazendo essa leitura até o capítulo 7, você percebe que a cada situação colocada aqui, a humildade, como Deus fala em Provérbios, precede a honra. Para cada situação dessa, precisamos ter um coração completamente humilde, ou seja, um coração completamente despojado do nosso eu, dos nossos pensamentos, do nosso querer, da nossa vontade, para que se faça valer a vontade do Senhor. Ele fala no versículo 4, os que choram porque serão consolados. Esse choro é choro de arrependimento. Para haver arrependimento tem que haver a humildade, porque tem que haver o reconhecimento do erro, do pecado. No versículo 5, os mansos, mansidão, essa mansidão é a capacidade de dominar as emoções, que também só pode ser exercitada quando nós permitimos que o Espírito Santo haja em nossas vidas. E para isso nós devemos reconhecer que nós precisamos nos deixar conduzir por Ele. Versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O reconhecimento, humildemente, de que a justiça humana é trapo de imundície e que o Senhor, Ele tem a justiça soberana. Misericordioso, porque alcançarão misericórdia, aquele que se compadece do outro, aquele que chora junto com o outro. Para isso, precisa ser humilde. Limpo de coração, aquele que se deixou lavar, que se deixou purificar pelo Senhor.
pacificador, aquele que junta e não espalha. Mas tudo isso começa lá no versículo 1, no versículo 3, humildade. Em Provérbios 15:33 já mencionei, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Uma honra que não é na vertical, que não é na horizontal, ela é na vertical, porque ela não vem de homens, ela não vem de ninguém. É o próprio Deus que nos dá essa honra, a partir do momento que nós temos um coração contrito e humilde na presença dele. Sem humildade, não há o reconhecimento da glória e majestade de Deus, não há o reconhecimento da sua soberania. O homem não vê Deus como único criador e dono de todas as coisas. A soberba do homem não permite que ele enxergue Deus dessa forma. Deus, é um ser superior que na hora que se precisa, busque a Ele e Ele resolve. Mas Ele não é dono, Ele não é o Criador. Esse é o pensamento do ímpio, do soberbo. Quando a palavra de Deus fala em Salmo 47, de 7 a 8, Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Ele é sublime, ele é soberano. Mas para isso precisamos de um coração humilde para reconhecer que existe sim um Criador, que existe sim uma gênese do homem, de toda a terra, que foi uma sabedoria, uma excelência que criou tudo. E para isso nos submetermos a essa sabedoria. Só pode salmodiar a Deus aquele que entende isso. Aquele que entende que é fruto do trabalho das mãos dele. Porque é isso que está lá em Gênesis. Ele pegou, formou o barro, deu forma e ali ele soprou sobre o homem o seu espírito, ele deu vida. Então nós fomos feitos pelas próprias mãos do divino, pelas próprias mãos de Deus. Nós não fomos feitos de qualquer forma. Nós não fomos jogados e ali deu-se a forma. Não. As mãos do Senhor foi que nos deu forma. Foi o fôlego dele que nos deu vida. E para isso, nós precisamos desse coração contrito, dessa humildade, desse reconhecimento de que nós não somos nada. Ao contrário de toda a sabedoria dos homens carnais tendentes a adquirir poder e posição, Deus aceita exclusivamente os humildes. Ele fala isso no versículo 3 que nós acabamos de ler. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E em Malaquias 6:8 ele fala assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus, estar com Ele, é realmente permitir que Ele nos conduza pelo caminho que nós devemos andar. É realmente permitir que os conselhos de Deus, que a direção que Ele nos dá é o melhor. E que por mais que os nossos olhos humanos não estejam vendo da forma como Deus quer que veja, melhor é o obedecer. Porque futuramente Ele nos mostra que aquilo foi o melhor para nós. Então, a humildade, ela significa submissão. Se submeter às ordenanças, se submeter à palavra dele, se submeter que ele quer de nós uma transformação. É importante nós entendermos que conversão significa transformação. E nenhuma transformação, ela ocorre nos 5 minutos que a gente levanta as mãos aceitando Jesus como um único verdadeiro Salvador. Aquele ali foi o primeiro momento, mas é diária, conversão é diária, é se permitir ser moldado, é se permitir ser lavado. Deus me fez lembrar a situação de Naamã. Naamã, ele dirigia, né, o exército da Síria, aqui em 2 Reis 5, um homem muito bem conceituado, mas ele chegou lá com Eliseu,
né, orientado por aquela criança que chegou lá na casa dele, chegou lá com Eliseu e achava que Eliseu ia lá recebê-lo. E não foi isso que aconteceu. Aquilo ali já foi o primeiro tratamento na soberba de Naamã. Foi o primeiro tratamento dele com Deus. Deus tratou diretamente a soberba dele. Eliseu não saiu para ir recebê-lo à porta. Para a gente é um absurdo, né? A gente chegar na casa de uma pessoa, né? Para a gente é um absurdo. Imagine aquela época e no posicionamento dele. Ele achou aquilo um absurdo. Mas aquilo ali já era o tratamento de Deus na vida dele. E Deus foi muito mais além. Deus pediu, Eliseu foi lá, pediu para Geazi levar a mensagem de que ele deveria dar 7 mergulhos no Jordão. Aquilo ali para ele foi um absurdo. Eu vou ter que fazer isso nesse rio, mas não tem outros 2 bem melhores, eu vou ter que fazer isso. E os próprios servos dele, com um outro olhar, mais humilde, mais simples, olhou para ele e falou, poxa, ele não está te pedindo grande coisa. Ele só está te pedindo para te ir lá e mergulhar. E ele usou de sabedoria. Ele usou de obediência. E a palavra de Deus fala assim, aqui em 2 Reis 5, ele fala assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Já foi colocado aqui, através da vida do pastor Afrânio, o que significavam esses 7 mergulhos, né? E eu creio assim que o primeiro foi justamente o tratamento da soberba dele. A carne dele ficou limpa como de criança. Você imagine o coração dele. Como é que o coração de Naamã não saiu dali? O que ele não pensou durante esse momento dos 7 mergulhos? Aparentemente, para ele, algo que estava meio que insuportável para ele no primeiro momento. Era algo que ele não queria fazer. Mas ele resolveu obedecer. E com certeza ali, Deus não só lavou o seu corpo, mas não só purificou ele daquela doença, mas lavou o seu coração. O segundo ponto que Deus me fez meditar, sem humildade não há perdão. Não tem como alcançar perdão. Porque a humildade é justamente o reconhecimento do pecado. O reconhecimento que nós somos pecadores. E nós precisamos confessar isso para o Senhor. O soberbo, ele acha que todo mundo está errado, menos ele. Todo mundo tem atitudes erradas, menos ele. Em Lucas, capítulo 18, a partir do 11, o Senhor narra que estava o fariseu orando e um publicano. E o fariseu orava dizendo, não sou como os demais homens. Ele já começou assim, Senhor, não sou como os demais homens. Já um ar arrogante, né? E ele coloca assim, que ele não era roubador, não era injusto, não era adúltero, nem como esse publicano. Olhando para o lado. Os soberbos, eles não têm um olhar para si. Eles olham para o lado, eles olham para o erro dos outros. Porque eles apontam o erro dos outros. Quando eles deveriam estar olhando para frente. Quem olha para frente é mais difícil de tropeçar. Mas o que olha para o lado já tropeçou. Era essa a situação desse fariseu. Bom. Mas em nenhum momento na narrativa bíblica fala que ele intercedeu por alguém. Em nenhum momento na narrativa bíblica fala que ele intercedeu em favor de alguém, que ele tomou alguma atitude em favor de alguém. Não. Ele só chegou lá todo pousudo, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu não erro, eu sou legal. Mas também ele não foi para a cruz. Não tinha capacidade para isso. Não tinha referências para isso. Jejuo 2 vezes, dou o dízimo. Ele só colocava situações que eram visíveis aos homens. Mas em nenhum momento ele colocou a situação do invisível
que era o seu coração. O invisível para o homem. Porque Deus sabia exatamente a soberba que havia no coração daquele homem. E ele não abriu a boca, e muito menos o coração, para reconhecer que ele era pecador, tanto quanto qualquer um. Ele se sentia superior, não reconhecia seus pecados, era soberbo, orgulhoso e acusador. Que ele olhava para o lado e dizia, este aqui. Mas o publicano, a palavra de Deus fala que ele não ousava nem levantar os olhos. O publicano se viu tão pequeno, ele se viu tão insignificante diante da grandeza e da pureza de Deus, que ele não ousava nem levantar os olhos. Ele se viu indigno disso. Como é que eu posso levantar os meus olhos aos céus, se eu sou um pecador? Ele batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Sê propício a mim. Aquele homem clamava pelo perdão de Deus. Enquanto que o outro estava querendo se mostrar para Deus, ele clamava pelo perdão de Deus. E Jesus veio para salvar o pecador. Como a palavra de Deus mesmo fala, em Romanos 9:10, não existe um justo sequer. Não há ninguém. E em Romanos 2:1 ele diz assim, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Quando ele fala quem quer que seja, são todos. Todos. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Meus irmãos, nós não estamos livres de cometer os mesmos erros que nós vemos no outro. A nossa natureza humana é a mesma. É a mesma. É pobre, é pecaminosa, é suja. A natureza humana é assim. É pequena. Então nós não estamos livres de cometer os mesmos erros que nós vemos nos outros. Discernir é uma coisa, acusar e condenar é outra completamente diferente. Discernir é você olhar, pegar para si como exemplo, mas orar pela vida daquele irmão. Isso é amor. Agora, olhar, julgar, falar, condenar, como se nunca a gente fosse, de repente, passar por uma situação parecida, não. Por isso que ele começa falando àquelas multidões sobre humildade. Humildade do coração. Quantos ali naquela multidão, não é humildade de não ter condições financeiras, porque quantos ali naquele meio daquelas pessoas, eram pessoas que não tinham condição, mas que estavam ali. O discurso do Senhor, ele foi se tornando severo, no sentido de que ele falou de coisas que purificavam o caráter do homem, que purifica o coração do homem. Um comportamento de saber dizer não à natureza humana, de saber não, dizer não às coisas do mundo, para se ver puro, não para os homens, mas para Deus, que é o primeiro com quem nós temos aliança e compromisso. Em Mateus 18:4, ele fala assim, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ele faz essa comparação com a criança. Por quê? Por que uma criança? Porque o coração da criança, ele é puro. A criança, ela não vê maldade em nada. A criança, ela acredita naquilo que a gente fala para ela. E nós acreditamos em todas as orientações da palavra de Deus? Nós realmente depositamos a nossa fé na palavra de Deus? Nós realmente, como criança que obedece, nós obedecemos a palavra de Deus sabendo que nós vamos obter lucro com isso? Porque Ele diz que nos honrará. Como uma criança, é dessa forma que a gente se comporta. A criança não tem malícia. A criança, ela é submissa e obediente.
O pai fala, ela atende. Se vir um estranho falar, não faça, ela também atende, porque ela tem aquele temor. No nosso caso, o nosso Deus, não, ele não é um estranho. Ele é o nosso Pai. Ele se revela a nós. A criança, ela se permite ser ensinada. Ela quer uma orientação. É comprovado que aquela criança que ela não tem a presença dos pais ali para orientar, para dizer, é uma criança que normalmente ela tem problemas futuramente. A criança, ela se permite, ela quer ser ensinada, ela se coloca na posição de aprendiz. Sempre. Ela não é dominada por ambições. A criança, ela não faz isso. A ambição faz com que a pessoa nunca viva contente com aquilo que tem. É uma pessoa que, eu não estou falando daquele grau, digamos assim, de ambição sadia, no sentido de você querer trabalhar, proporcionar o bem para a família, proporcionar uma boa escola para os filhos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela ambição da pessoa ser capaz de pisar no outro, não interessa quem seja, porque ela quer almejar uma posição, ela quer almejar uma posição, um cargo maior, e para isso ela não se coloca limites. Ela não tem postura, aí ela vai passando, ela vai atropelando todo mundo, porque o que interessa é aquilo. E quando chega lá, ela ainda não está satisfeita. Ela quer mais. Então, por isso que o Senhor nos compara com uma criança. Porque a criança, ela tem essas características. E um dos exemplos também que Deus nos dá, que o Senhor Jesus nos dá, é na hora que Ele lava os pés dos discípulos. E Ele se coloca ali como servo. Não é a situação dele estar tirando a sujeira dos pés dos discípulos, não. Mas é o posicionamento de humildade, de se ver menor do que o outro, como a sua própria palavra nos orienta. De nós vermos o irmão acima de nós. Quando a gente tem essa visão, a gente consegue ter uma dimensão do que é realmente corpo, do que é realmente o amor, do que é entender o outro e se colocar no posicionamento do outro para poder dividir com ele a alegria, a tristeza, a dor, o seu momento. Outra situação também da criança, né? Que uma criança, quando ela quer chamar a atenção, ela serve. Eu lembro quando os meninos eram pequenininhos, o Bruno ia lavar o carro, aí eles iam lá, né, com a mangueira. Esse comportamento é para chamar a atenção dos pais, né? E às vezes era só aquele pedacinho do pneu que ele esfregava, já estava armado que limpo, mas ele estava lá esfregando. Porque ele queria chamar a atenção. A criança, ela faz isso. Ela vê a situação do pai, da mãe, aí ela toma uma iniciativa de servir, de fazer algo, porque ela quer chamar a atenção. E nós temos chamado a atenção de Deus com serviço, não de qualquer maneira, com humildade e com amor. Não para mostrar que está fazendo, mas para mostrar para Deus a felicidade que nós temos em servir. O sentimento de alegria que nós temos nesse momento de fazer pelo outro. Porque o humilde, ele cede para gerar o bem-estar do próximo. O terceiro ponto que o Senhor me levou a meditar é que sem humildade não haveria cruz. Portanto, não haveria salvação. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de humildade. Lá em Filipenses 2:5, ele fala assim:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou dele mesmo. Nós temos nos esvaziado de nós mesmos, das nossas concepções, das nossas razões, daquilo que foi incutido numa criação que nós tivemos desde pequenininho ali no mundo. Nós temos nos esvaziado de tudo isso, da nossa natureza humana, e permitir que Deus nos conduza e permitido que o caráter dele seja moldado verdadeiramente em nós. Porque foi isso que ele fez. Quando ele fala assim, ter o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo sentimento que havia em Cristo. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo. Olha o sentimento. Esse é o entendimento. Se humilhar e assumir a forma de servo, tornando-se obediente. A humilhação, ela gera obediência. Porque entende-se, passa-se a ter o entendimento de que nós não somos nada, nós não sabemos de nada. E a excelência e a sabedoria para nos conduzir em nossas vidas, ela vem do alto. Ela vem diretamente do trono de Deus. Nas situações mais difíceis, nas situações mais complicadas, é Deus quem nos conduz em sabedoria. Nas situações mais difíceis, mas nas situações mais complicadas, não é o orgulho que vai resolver. Não é o grito que vai resolver. É a humildade que precede a honra. Aqui, o Senhor colocou no meu coração. Nós queremos honra? É uma pergunta para fazer para nós. Nós queremos ser honrados por Deus? Que sejamos humildes. Que aceitemos os ensinamentos do Senhor. Que aceitemos os seus conselhos. Inclusive os conselhos que nos é dado pelos seus servos. Quanta resistência ainda existe no meio do povo de Deus em buscar conselhos com os nossos pastores, com os nossos líderes. Existe essa resistência. E o Senhor nos pede para que nós busquemos a sabedoria. Nossos líderes são usados pelo Senhor para discernir situações e para nos liberar a palavra, que nem sempre, meus irmãos, vai ser agradável. Porque não é aquilo que a gente quer ouvir, é aquilo que a gente precisa ouvir. Mas é para nos conduzir a um bom caminho. É para nos conduzir àquilo que Deus quer que a gente alcance. Que a gente venha a se desfazer desse orgulho, desse pensamento. Não, eu não vou lá porque eu vou expor a minha vida. Não, meu irmão. Busque conselho, busque sabedoria. Busque o entendimento. Busque a solução através da palavra do Senhor. O soberbo, ele resiste aos conselhos. O soberbo, ele se isola. Porque ele quer que os seus pensamentos prevaleçam. Ele não quer compartilhar. Porque não aceita críticas. Mas aceita criticar. Aceita apontar. Não desprezemos a sabedoria do Senhor, que é para nos orientar. Deixemos de lado o orgulho, achando que a gente não precisa de conselho. Precisamos sim. Isso é corpo. Corpo é junto, é união, é entender tudo isso. Precisamos sim de conselho. Não existe o expert da sabedoria. Você pode ler a palavra de Deus todo dia de Gênesis a Apocalipse. Cada versículo é uma palavra. Cada entrelinha é uma sabedoria. Não existe sábio. E aceitemos as exortações de Deus, porque
a exortação do Senhor é para o nosso crescimento e, acima de tudo, para a salvação da nossa alma. Amém, meus irmãos? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Peço uma oração ao pastor Afrânio. O grupo de louvor pode subir. Amém?